No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus que o Espírito do Altíssimo, o Espírito do altar, o Espírito do Senhor Jesus, seja com você, minha amiga e meu amigo ouvinte, neste dia, para que esta semana, começando hoje, venha a ser completa na sua vida. Deus abençoe você, Deus cure, seja curada das suas enfermidades físicas e espirituais, porque em o nome do Altíssimo nós temos autoridade e unção para determinar a sua bênção, a sua cura. Em nome do Senhor, quem crê, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. O texto sagrado que nós escolhemos hoje vem ao encontro das pessoas que têm sido relapsas, que têm estado acomodadas, que têm vivido uma vida mesquinha e miserável por conta de não atentarem para a palavra de Deus. Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho, casamento do seu filho. Então, ele enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles não quiseram vir. Os convidados rejeitaram o convite. Que é o que acontece hoje. Você, amiga e amigo ouvinte, você tem ido em igreja A, B, C, D, mas você não tem aceitado o convite do Altíssimo. Você tem rejeitado. Olha só, ele diz que ele enviou os primeiros servos, mas os convidados não quiseram vir. Ainda enviou outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já estão prontos, abatidos. Tudo está pronto. Vinde para as bodas. Segunda vez. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, o outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. A festa está pronta, mas os convidados não eram dignos, não são dignos. E é isso que tem acontecido. Você, minha amiga, meu amigo, tem ido na festa, ou melhor, tem sido convidado para a festa, mas tem se escusado. Você tem ido na igreja, mas você não entra na festa do seu Senhor. Você não tem entrado.
Você fica na porta, você observa, se dá uma olhadinha. Não é que você não tenha entrado na igreja, você entra na igreja. O problema é que o seu corpo entra na igreja, mas a sua alma fica do lado de fora da igreja. Quer dizer, fica do lado de fora do reino de Deus. Então, disse o Senhor para os seus servos: olha, ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. Quer dizer, os servos deixaram aqueles convidados de lado e partiram em busca daqueles que se encontravam nas encruzilhadas, nos caminhos, caídos, prostrados, aflitos, desesperados. E é o trabalho que a Igreja Universal do Reino de Deus tem tentado fazer. Tem entrado nos presídios, nos hospitais, nos becos, nos lugares, nas cracolândias, para chamar as pessoas que estão vivenciando uma vida de inferno. E diz o texto, Jesus ainda continuando, ele diz: e saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, os maus e os bons. Veja que quando os servos saíram a proclamar o reino de Deus, eles focaram nas pessoas que estavam vivendo no lado avesso da vida. E talvez seja você. Talvez você seja uma dessas pessoas que me ouve agora nesse momento. Você está vivendo nos becos, nas encruzilhadas. Você está vivendo a vida mais infernal que se poderia viver. Você tem vivido uma vida de desgosto, de tristeza. Talvez um dia você já tenha sentido o sabor do reino de Deus. Você tenha se alegrado. Mas, por uma razão ou por outra, e nada justifica, você saiu, abandonou aquela fé e mergulhou no mundo. E o mundo te deu troco. Agora você está aí caído, prostrado, desanimado. Você já foi pastor, você já foi obreira, você já foi obreiro, você já foi esposa de pastor, de bispo, etc, etc, etc. Você está aí caído. Minha amiga, meu amigo, o convite chega até você neste momento. Diz o texto sagrado que os servos encontraram maus e bons pelo caminho, pelas estradas, pelas encruzilhadas, pelos presídios, etc, etc, etc. Encontraram maus e bons. Quer dizer, Deus não faz acepção das pessoas. Você pode ter sido bandido ou mocinho. Você pode ter sido bom ou mau. Você pode ter sido uma pessoa cruel ou muito boa. Não importa. Deus olha para você como alma. E se você está sofrendo, se você está gemendo, se você está caído à beira do caminho, então Deus está chamando você, está convidando você para vir para o reino, as bodas do reino dos seus filhos. As bodas do reino de Deus. Ele está convidando você. E só você pode decidir o seu destino, só você pode aceitar ou não. Mas diz o texto que quando os servos saíram, a casa ficou repleta. O banquete, a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas uma coisa interessante, que entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não havia veste nupcial. Não trazia veste nupcial. Então ele perguntou: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei ao servente: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes.
Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esse que foi chamado, que se mesclou entre os outros convidados, ele não tinha veste nupcial. Aqueles outros que eram maus, bons, que foram convidados, cuidaram de vestir a veste nupcial, porque o Senhor providenciou roupas novas para as bodas do seu filho. Só que esse elemento não cuidou em colocar a veste nupcial. Então ele logo foi notado, porque as suas vestes estavam sujas, que era o pecado. Ele continuava no pecado. O que adiantava ter entrado na festa, nas bodas, mas com as suas vestimentas sujas? O que adianta a pessoa entrar na igreja, ser membro da igreja, ser obreiro, pastor, bispo, ou esposa de pastor, esposa de bispo? O que adianta? O que adianta tudo isso se a pessoa continua suja, com as suas vestes rotas? Então, minha amiga, meu amigo, lembra daquela parábola do filho pródigo? Quando o pai avistou seu filho vindo sujo, imediatamente ele foi ao encontro do filho, mas lhe deu uma roupa limpa. E é assim que acontece quando a pessoa vem redimida, arrependida, desejosa de servir ao Senhor de verdade, com sinceridade. A pessoa quer mesmo servir, quer colocá-lo como prioridade na sua vida. Então, essas pessoas têm as suas roupas lavadas, quer dizer, a sua vida lavada, purificada pelo sangue do Senhor Jesus. E é óbvio que elas participam das bodas do Filho de Deus. Mas as demais, que não se enquadram nessas vestes nupciais, que não dão valor às vestes nupciais, essas pessoas acabam sendo apontadas e são lançadas no lugar onde há choro e ranger de dentes, que não é o inferno. Não é o inferno. O inferno é o purgatório. O purgatório é o inferno. Mas depois do purgatório, depois do inferno, então vem o lago de fogo e enxofre, que é onde vai haver choro e ranger de dentes por toda a eternidade. Aí o Senhor Jesus conclui, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. São poucos os escolhidos porque são poucos que têm realmente interesse em se voltar para Deus, priorizar o Espírito de Deus. Jesus enviou o Espírito Santo para aqueles que são escolhidos, aqueles que se fazem escolhidos, aqueles que valorizam a sua chamada, que entregam as suas vidas, que colocam como prioridade nas suas vidas a sua salvação, que por conta do seu temor para com Deus, guardam a sua salvação como uma menina dos seus olhos. São pessoas humildes, são pessoas que estão preparadas para participarem das bodas do Cordeiro. Minha amiga, meu amigo ouvinte, todos os dias a Igreja Universal do Reino de Deus tem as suas portas abertas. Todos os dias, pela manhã, tarde e à noite. Ninguém vai poder dizer assim, olha, eu não sabia, eu não tinha tempo para ir lá, não havia uma reunião para mim. Não. Na Igreja Universal do Reino de Deus, você tem todos os dias chance de entrar no reino de Deus e participar das bodas do Cordeiro. Por exemplo, você é um ex-pastor, uma ex-obreira, você está me ouvindo nesse momento. Sua vida está uma desgraça, está uma desordem, e você já não está mais aguentando essa situação. Aos sábados, às 8 da noite, em todas as igrejas
universal do Reino de Deus, na sede nacional, especialmente aqui no Brás, Avenida Celso Garcia, 499, nós temos o Bispo Antônio. O Bispo Antônio é o bispo das almas perdidas, é o bispo das ovelhas desgarradas. Então, sábado, todos os sábados, às 8 da noite, aqui no Brás, na Avenida Celso Garcia, 499, ele está atendendo as pessoas com problemas que já estiveram no altar, mas por uma razão ou por outra, estão fora dele. Você quer voltar? Então, neste sábado, aqui na Celso Garcia 499, ou em qualquer igreja universal, em qualquer sede nacional, sede da Igreja Universal, sede da Igreja Estadual, você pode ir, porque vai ter alguém para ouvi-lo e orar por você. Graças a Deus. A vida no mundo é cruel, tormentas e lutas sem fim, caminho almejando o céu. Jesus, tu te lembras de mim. Jesus, tu te lembras de mim. Jesus, tu te lembras de mim. Na vida, na morte e na dor, Jesus, tu te lembras de mim. Jesus, o que hei de fazer se o mundo está contra mim? Envia-me o teu poder. Jesus, tu te lembras de mim. Jesus, tu te lembras de mim. Jesus, tu te lembras de mim. Na vida, na morte e na dor, Jesus, tu te lembras de mim. Navegando vai minha nau no mar desta vida aqui. Abriga-me num temporal. Jesus, tu te lembras de mim. Jesus, tu te lembras de mim. Jesus, tu te lembras de mim. Na vida, na morte e na dor, Jesus, tu te lembras
de mim. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós vamos ouvir o testemunho, belíssimo testemunho do Emanuel. Você aumenta o volume do seu rádio para ouvir esse testemunho, porque ele remete para o temor que cada um tem que ter para com Deus. Temor, temor. Muitas pessoas não têm temor para com Deus, não apresentam uma oferta temente a Deus, que é a sua vida, a sua conduta, o seu caráter. Então muitas pessoas são chamadas e são deixadas de lado. Elas são, como se diz, colocadas de lado. Foram chamadas, mas não serviram, porque elas não tiveram respeito, temor, reverência para com Deus. Vamos ouvir o testemunho do Emanuel agora. Você vai ver onde nós queremos chegar. Vamos ouvir. Qual é o seu nome? Meu nome é Manuel. Ô Manuel, você esteve na igreja há quantos anos? 4 anos. 4 anos. E nesses 4 anos você chegou a ser o que na igreja? Fui obreiro, 2 anos e poucos. E 2 anos fui tomar conta de igreja já. Depois virou pastor? Pastor. E qual foi o motivo que levou você a sair da obra? Então, foi o orgulho. Foi o orgulho. Foi o orgulho. O orgulho destruiu você. O orgulho destruiu. Quer dizer, você não aceitou a disciplina da igreja. Eu fiquei chateado, revoltado com o pastor aí. Quando você se afastou, quais eram os pensamentos que vinham na sua cabeça? Então, quando eu me afastei, eu já não ligava pra nada. Eu até voltei aí na igreja uns 3 domingos, quarta-feira, mas aí depois não fui mais. Parei e meu pensamento foi, poxa, eu saí da obra, a gente sai sem nada. Então eu tinha que procurar alguma coisa para me ganhar meu dinheiro, fazer alguma coisa. E nesse meio tempo eu me envolvi no tráfico. Quer dizer, os seus pensamentos negativos, a sua mágoa contra a obra, tudo, levou você para o tráfico. Levou para o tráfico. E como que era a vida no seu dia a dia envolvido com o tráfico? Então, eu passava noites em claro, vivia na rua vendendo. Meus pais, minha mãe não sabia para onde eu ia e eu ficava na rua trabalhando. Você não é apenas um usuário, você traficava? Traficava também, assim como eu usava, bebia, também eu traficava, que eu tinha que ganhar dinheiro, entendeu? Eu tinha que comprar minhas coisas, então eu comecei a traficar. E quais foram as consequências de você se envolver no tráfico? Então, foram muitas. Eu passei a me envolver com os bandidos e contra outras galeras, que como a gente chamava. Eu tomei facada, tomei tiro, essas coisas, fui preso, entendeu? Foi pro fundo do poço mesmo. Qual foi o motivo de você ter tomado a facada? Então, a facada foi porque eu tinha um relacionamento com uma moça, assim que eu saí, e eu sempre pensava também, né? Poxa, eu vou ter que voltar um dia, eu vou ter que me relacionar com alguém, aí vai me ajudar a voltar. Mas só que aí foi diferente, me aprofundei mais. Eu me relacionei com ela, a isso que ela tinha um ex, e numa festa lá, e tomei uma facada no braço lá por causa dela. E você falou também que levou um tiro. Você levou um tiro aonde? Eu tomei um tiro nas costas. Foi que eu tava com um colega meu, um amigo meu. Nem minha mãe sabia disso. Eu tava numa festa na cidade de Parintins. E houve que naquele momento veio um pessoal e começou a metralhar, a atirar mesmo, sem pena. E o engraçado é que em mim só pegou uma bala. E ele ficou todo cheio de buraco. Tomou praticamente uns 40 tiros. Pegou umas 40 balas nele. E em mim só uma. E você falou que foi preso, né? Você foi preso em que estado? Eu fui preso no estado do Amazonas. Lá em Manaus? Lá em Manaus. Inclusive aí onde teve essa chacina. Lá eu fui preso. Passei só acho que uns 3 dias aí onde teve essa chacina. Mas lá no município em que eu morava, em Manaus, em Maués, passei mais tempo lá. Inclusive todo esse tempo de tráfico eu fui preso mais 5 vezes.
5 vezes. 5 vezes. Quer dizer, mas quando você, por exemplo, foi preso numa dessas vezes, você não ficava arrependido? Você não pensava em querer voltar para o seu Jesus? Você não sentia falta de Deus? Sempre eu sentia saudade, sentia falta de tudo que eu fazia na igreja, das vezes que eu dormia no altar, orando, das vezes que eu buscava a alma, falava para as pessoas de Deus. Eu sentia falta de tudo isso. Eu queria voltar, mas eu não conseguia. Você não tinha forças? Não tinha uma força, não conseguia voltar. Eu queria, mas às vezes eu falava assim, hoje eu vou, mas eu não conseguia. Eu vejo que no seu braço, no seu corpo, a gente observa que tem tatuagens, né? Você fez tatuagem no presídio ou fora do presídio? Eu fiz tatuagem tanto fora quanto dentro do presídio. Do presídio eu fiz eu tenho praticamente no corpo umas 27 tatuagens. 27? 27 tatuagens no corpo, na coxa, na perna. E muitas delas foi feito no presídio. É muito forte o que você falou aí, né? Você era um pastor, né? E você assumiu a outra parte. Eu era um bandido. Era uma Você assumiu isso? Assumi. Eu tive que assumir porque você sai e você não tem. Eu não tinha. Praticamente eu pensava assim, poxa, eu sei que eu vou morrer, eu vou pro inferno, então eu vou fazer tudo de errado, não tô nem aí. Eu era assim, fora da lei. Você pensava assim, isso está dentro da tua cabeça, eu vou morrer, vou pro inferno, pra mim não ter mais jeito. É isso. Sabe que esse é o pensamento que quando uma pessoa sai, seja pastor, obreiro, jovem, evangelista ou membro, ela pensa, pra mim não tem mais jeito. A pessoa se alimenta disso no seu dia a dia. Ela se alimenta disso. Ela passa a pensar porque muitas das vezes ela tenta voltar. Ela quer voltar, mas ela não consegue. E ela acaba pensando dessa forma. Então eu vou me aprofundar mais, eu vou ficar nesse mundo assim, desse jeito, porque não tem mais jeito pra mim. Eu quero fazer uma pergunta pra você. Qual foi o momento mais tenebroso quando você estava no presídio? Nossa, foi quando eu tava lá no castigo. O que é o castigo? Um castigo é onde você passa 15 dias lá, é sofrido ali, passa todas as fezes, todas as coisas. É uma solitária? É uma solitária, exatamente. Entendi. Aí você fica lá, é frio, o chão é ruim de dormir. O meu travesseiro lá era garrafa PET com água, me deitava lá e dormia. Mas teve um motivo para você ir pro castigo. Qual foi o motivo? Então, eu fui preso com droga, com arma, e eu tinha que ir pro castigo, entendeu? Pra quem chega lá assim, vai pro castigo. Então eu fui pro castigo, passei 15 dias. Como é que foi o seu resgate? Então, meu resgate foi um pastor e um obreiro começaram a ir e falar pra mim, rapaz, você consegue, se você quer, você vai conseguir. E começaram a me incentivar. Quer dizer, eles rebatiam contra os seus pensamentos que não tinha mais jeito, que você era um bandido, que você ia pro inferno. Eles começaram a rebater esse pastor e esse obreiro, tentando resgatar você. Isso. Até a minha mãe também, ela ajudou muito nesse sentido, que antes mesmo de eu sair, eu fiz um propósito e a minha mãe se converteu. E ela, poxa, lutou muito por mim, ela pedia pra eles falar isso pra mim, algumas coisas, os obreiros, o pastor falava. Eu comecei a colocar em mente, falei, poxa, isso que falaram é tudo verdade, mas eu não conseguia. Qual a importância que tem para você hoje a corrente do resgate? Então, é muito importante porque um resgate, chega alguém para resgatar você, você está precisando de alguém para te dar um empurrão. E essa corrente do resgate é muito importante para você ter força, a força que você necessita, a força que você precisa para voltar. Entendeu? Para ser resgatado totalmente pelo Espírito Santo. E o que aconteceu comigo, as pessoas irem lá me resgatar de dentro de um presídio, de dentro da bandidagem, isso foi muito importante na minha vida e eu tenho certeza que isso é importante na vida daqueles que também necessitam, que estão fora, que saem, porque eu sei o que está dentro deles, uma vontade imensa de voltar. Como que você está hoje? Hoje eu estou muito feliz. Hoje eu olho para mim mesmo assim e falo, poxa, Deus tem realmente um plano na minha vida, porque da onde eu saí, de vários livramentos que vocês podem ver que Deus me livrou, e hoje eu tô aqui, eu sou a prova de que Deus é maravilhoso. Amém. Deus te abençoe,
curtir nesse caminho para que Deus a gente iluminar mais e mais. Graças a Deus, mais uma alma resgatada do inferno. E isso é motivo de gozo e alegria para todos nós da Igreja Universal do Reino de Deus. Você, minha amiga, meu amigo que está aí perdida, perdido, veja, esse exemplo pode servir para você. Nós estamos sempre com as mãos estendidas para as pessoas que querem voltar, que querem mudar. Você quer? Eu sei que você quer. Você está perdido, você quer. Especialmente porque você sente saudades do tempo em que você servia Jesus. O tempo que você, como esse rapaz, o Manuel, dormia até às vezes no altar para ficar orando durante a madrugada. Quer dizer, ele se sacrificava pela fé, pela sua dedicação ao Senhor Jesus. Então, você quer e sente saudade disso? Há chance para você. Todos os sábados, aqui na Avenida Celso Garcia, 499, aqui no Brás. Mas, independente do sábado, nesta quarta-feira, eu estarei aqui e eu quero fazer uma oração especial para você que quer ajuda. Você quer ajuda? Ô bispo, eu quero ajuda. Eu quero uma oração. O que eu mais preciso? Olha, eu preciso de emprego, eu preciso de dinheiro, eu preciso me alimentar. Eu preciso de muita coisa, mas a coisa que eu mais tenho necessidade é voltar à minha comunhão com Deus, com o Espírito Santo. E é isso que eu quero. Então, se você tem sede do Espírito Santo, então nesta quarta-feira, vem aqui no templo às 8 da noite em ponto. Antes das 8, você chega antes das 8 e nós estaremos começando às 8 em ponto e vamos começar orando por você. Agora, preste atenção. Você não é obrigado a vir bem arrumado. Você não é obrigado a vir com uma roupa decente, não é? Uma roupa como se fosse para uma festa. Não, você não é obrigado. Mas, se você pode vir com uma roupa limpa, se você pode tomar um banho, se você pode se preparar para vir ao encontro do Espírito Santo, faça isso, minha amiga. Sabe por quê? Preste atenção. Não é por mim, não. É por você mesmo. Porque quando você se esmera, quando alguém diz assim, não, eu vou lá no templo, eu vou fazer o meu melhor, eu vou me preparar. Sabe quando a pessoa vai para uma festa, quando a pessoa se predispõe, determina ir a uma festa, aceita o convite para ir numa festa, então ela se prepara para aquela festa. É ou não é? Por exemplo, quando você vai para o estádio de futebol torcer pelo seu time, você coloca o quê? Uma camisa do seu time. Porque você quer honrar o seu time, quer torcer pelo seu time, você vai mergulhar naquela torcida pelo seu time. Quer dizer, você vai se preparar, né? Pois bem, com Deus não pode ser diferente. Se você tem consideração para com o seu time, com o seu clube, você tem consideração para com a sua namorada, o seu namorado, quando vai na festa, quando vai numa balada com eles, poxa, muito mais com o Espírito Santo, é ou não é? Então você vai vir aqui no templo, dê o melhor de si, se arrume, coloque a melhor roupa que você tem. Não importa se a sua roupa é simplesinha, mas é o melhor que você tem. Por exemplo, ô bispo, eu só tenho uma bermuda, não tem problema, venha como você está. Mas se você tem uma calça correta, uma calça limpa, você tem uma roupa limpa, então você vai vir com uma roupa que venha honrar aquele que você vai buscar, que é o Espírito Santo. É ou não é? Então você quer ter um encontro com Deus, você tem que vir preparada, predisposta, não é? Você vem como aquela terra que é preparada para receber a semente. Então, quarta-feira, às 8 da noite, aqui no templo, nós estaremos cuidando de você. Para você receber
uma roupa limpa, né? Vestes reais, vestes para as bodas, para o banquete que o Senhor vai lhe dar. Se você quiser, venha para receber a veste nupcial. Você vem com a sua veste limpa, mas você vai receber a veste nupcial que o próprio Espírito Santo vai lhe dar e fazer de você uma nova criatura. Nesta quarta-feira, às 8 da noite. Nós temos mais um testemunho do resgate. Eu queria que você prestasse atenção também nesse testemunho. E não se esqueça, nesta quarta-feira, às 8 em ponto, nós estaremos fazendo uma oração especial para aqueles que querem ser resgatados, que dizem assim: bispo, eu estou perdido, eu não sei o que fazer mais. Venha, venha e deixe o resto que o Espírito Santo vai fazer. Tá bom? Vamos ouvir esse testemunho. Qual é o seu nome? Márcia Santana. Eu fui obreira há quase 2 anos e fiquei afastada 1 ano. Ô Márcia, quando uma pessoa se afasta, vem vários pensamentos na cabeça desse afastado. E quais foram os pensamentos que você foi alimentando dia após dia? É muito importante, bispo, ressaltar isso mesmo, né? A questão do pensamento. Eu fiquei afastada. Os pensamentos que me impediram de voltar foi que eu não conseguiria voltar, não teria mais jeito para mim, que a situação que eu estava vivendo era muito difícil, né? E que eu chegasse na igreja, as pessoas iam me olhar com os olhos, né, ruins, que os membros que um dia eu ajudei eles estavam lá e me olhar como uma ex-obreira, como uma pessoa que estava na obra e saiu, né? Então assim, eu senti vergonha de voltar. Esses eram os pensamentos. E esses pensamentos levaram você para qual finalidade, qual destino nesse momento para a sua vida? Creio que todos afastados falam assim, eu vou continuar, né? Mas com esses pensamentos, eu comecei o mundo da prostituição, né? Eu destruí vários casamentos, tinha casos com homens casados, me prostituí por dinheiro, virei garoto de programa. Então, assim, entrei nos vícios, voltei tudo que um dia eu era antes, eu voltei, né? Um pouco mais. Então, assim, o álcool para mim, nas baladas, na festa, já não tinha mais efeito. Então, assim, para mim procurar felicidade era o que? Destruindo casamentos. Tinha vários casos com homens casados, me prostituir por dinheiro, e essa era a vida que eu estava vivendo. Como é que você conseguia ter contato com esses homens casados? Através das redes sociais, né? Telefone, encontrava nas festas, na balada, começava a conversar e dali a gente já saía. Mas quando eu chegava em casa, era totalmente o contrário. E quais são os conflitos de um afastado quando ele pensa assim, poxa, eu quero voltar, eu quero retornar? Quais são os conflitos? Para mim, eu pensei várias vezes, assim, eu me pegava em casa sozinha pensando, poxa, eu conhecia a verdade, eu queria voltar, mas pensava, não, para mim não tem mais jeito. Eu um dia estava lá na presença de Deus, eu me afastei, então não tem mais jeito para mim, não tem solução mais para mim. Então, esse é o conflito que eu vivi diariamente, assim. Para mim, eu estava lá, e onde que eu tô, eu voltei, eu deixei Jesus, então para mim não tem mais jeito, não tem perdão mais para mim. Como é que você foi resgatado? Alguém convidou você? Ou você veio sozinha? Alguém insistiu em tentar resgatar você? Como que foi? Os obreiros foram constantes, né, na minha casa, só que assim, eu recusava conversar com eles, atender eles. Como é que foi o seu resgate? Meu resgate, um obreiro insistiu em voltar, né? Aí eu fui com ele, participei do resgate, né? E hoje eu tô bem, graças a Deus. Todo aquele passado, todo aquele conflito acabou. Hoje eu tô na presença de Deus. Tem 4 anos que eu voltei, que eu retornei. Toda aquela solidão, aquela tristeza que eu tinha uma tristeza profunda na minha alma, acabou. Agora eu tô bem, estou bem com Deus. Quer dizer, a perseverança daquele obreiro, então, ajudou a sua pessoa. Na sua opinião, qual a importância que tem da corrente do resgate? A corrente do resgate é muito importante, porque quando a pessoa está afastada, tem que ter alguém para ir lá buscar, para poder cuidar, estar de perto. E eu acho muito importante essa corrente do resgate, porque cuida de perto. E quem é afastado, a pessoa não consegue vir sozinha, porque é muito conflito, a importância é muito grande. Deus te abençoe. Amém. Quem há de ir por nós? Quem vai levantar a voz e convidar os necessitados para a mesa do Senhor?
manda te chamar, dizer que ainda tem lugar. Hoje Ele quer te saciar na sala do banquete. Ele manda que convide os desesperados. Ele manda que eu chame os abandonados, aqueles que a vida já deixou em chagas, aqueles que não têm esperança de nada, aqueles que só comem o pão de dores, aqueles que se afogam em mar de lágrimas, aqueles que a vida fez de tapete pra sala do banquete. Ele manda te chamar, dizer que ainda tem lugar. Hoje Ele quer te saciar na sala do banquete. Ele manda que convide os desesperados. Ele manda que eu chame os abandonados, aqueles que a vida já deixou em chagas, aqueles que não têm esperança de nada, aqueles que só comem o pão de dores, aqueles que se afogam em mar de lágrimas, aqueles que a vida fez de tapete pra sala do banquete, pra sala do banquete. Graças a Deus. Então, minha amiga, meu amigo, todos são convidados às bodas do Cordeiro. Todos, todos. Mas nem todos são escolhidos. Escolhidos são aqueles que se esforçam, que se esmeram. Ó, bispo, eu não mereço, mas eu sei que há uma chance para mim. Então você se torna humilde. Você se torna humilde. E aí, por conta da sua humildade, vem a honra da parte de Deus. É isso aí. Nesta quarta-feira, às 8 da noite, nós estaremos juntos, tá bom? E eu vou orar para você. Então, nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta neste horário, nesta emissora. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente em nome do Senhor Jesus. Um dia em Berseba saiu, partindo para Moriá, um velho levando o menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus, mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía e então paravam para descansar, e na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abraão, sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia ao encontro de Deus para provar sua fé. 3 dias passaram e então ali conseguiram chegar no certo lugar onde a fé ele iria provar. Os servos ficaram e assim, levando o menino ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaque seguia na frente, formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. Isaque perguntou: meu pai, cadê o cordeiro, onde está? Meu filho cordeiro, pra si Deus proverá.
meu filho cordeiro pra ti, Deus proverá, proverá, proverá. Meu filho cordeiro pra ti, Deus proverá. O velho Abraão preparou com todo cuidado o altar, colocando a lenha em ordem para o fogo pegar. Pegou o menino e amarrou, deitou sobre o altar então. Estava bastante afiada uma arma na mão. O velho Abraão, pela fé, do plano de Deus não fugiu. Estava disposto a cumprir o que Deus lhe pediu. Mas com ele o anjo bradou: não faças nada ao filho seu, porquanto agora eu sei que temes a Deus. Proverá, proverá. Eu sei que a vitória pra mim Deus proverá, proverá, proverá. Eu sei que a vitória pra ti Deus proverá. Eu sei que a vitória pra mim Deus proverá. Eu sei que a vitória pra ti Deus proverá. O melhor conteúdo cristão está no Univer. Desenhos, filmes, documentários, clipes musicais, palestras e as principais reuniões do Templo de Salomão ao vivo, do seu computador, smartphone ou tablet. Assine já. Acesse univerparacrer.com.